A paz de Deus, meus queridos irmãos, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Porque veja bem, Deus é um nome genérico e Ele está em todos os lugares. Você está vendo aí na televisão o pessoal lá do Boko Haram, né? Aqueles muçulmanos que querem implantar lá na Turquia, lá naquela região, Afeganistão, tal, um Estado islâmico, um Estado teocrático governado por Deus. Tá? E estão invadindo as casas, estupando as mulheres, cortando o pescoço das mulheres, dos homens, matando crianças, bebês com fuzis, gravando tudo isso, colocando aí na internet. Tá? Então Deus é um nome genérico, está em todos os lugares. Presta atenção que nas cartas o nome de Deus nunca vem dissociado do nome do Senhor Jesus. Muito bem, mas vamos aqui ao tema deste banner e que inicia este vídeo, né? A palavra que Deus falou a Jeremias. Então, o que disse o Senhor a Jeremias? Disse o seguinte, está em Jeremias, logo no primeiro capítulo, verso 18. Porque eis que te ponho por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Veja, Deus colocou o profeta Jeremias contra o mundo inteiro por causa da desobediência, né? Então muitos se escandalizam porque veem os meus vídeos e nesses vídeos que eu faço eu estou metendo cacete na cabeça desse nosso ministério, que estão desviados das nossas próprias doutrinas. Você não sabe, porque também nunca examinou isso, nem se interessou por isso, tá? Mas as nossas doutrinas, aquelas que estão lá no final do seu inário, os 12 pontos de doutrinas, até o inário número 4, né? O número 4. São doutrinas fundamentais das Escrituras. São chamadas como doutrinas ortodoxas. O que quer dizer uma doutrina ortodoxa? Quer dizer que são doutrinas acreditadas pelos verdadeiros crentes, pelo cristianismo ao longo dos séculos. Essas doutrinas que você encontra até o de número 4, tá? Porque o de número 5 já traz embutido perversões que esses homens vêm pregando desde o ano de 1950 e que agora resolveram mudar, colocar no estatuto e também no nosso cenário, são doutrinas pervertidas das nossas doutrinas originais e também doutrinas pervertidas das Escrituras Sagradas, que é, conforme ensina nosso primeiro ponto de doutrina, o fundamento da nossa fé. Tá? Então, veja, para nós, hoje, coluna de ferro, muro de bronze, tá? A quem o Senhor constitui na face dessa terra para levar a sua pregação aos homens, são aqueles que têm a sua fé fundamentada no ensino de Jesus Cristo. Viu? Fé fundamentada no ensino de Jesus. Tá? O Senhor Jesus disse: quem me ama, guarda as minhas palavras. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Vós sois os meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando. Tá? O fundamento da nossa fé é o Senhor Jesus. Tá? O apóstolo Paulo, ele explica isso muito bem no primeiro capítulo, no terceiro capítulo da carta de 1 Coríntios, onde ele diz: como sábio arquiteto, eu coloquei o fundamento,
que é Jesus Cristo. E outros edificam sobre esse fundamento. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, tá? Que a vida e o ensino de Jesus é o fundamento da nossa fé. Não é outra coisa. O fundamento da nossa fé é o ensino e a vida e o exemplo de Jesus. Tá? A fé na sua principal obra, que é o sacrifício dele na cruz para a salvação das nossas almas. Esse é o fundamento da nossa fé. Os apóstolos desenvolveram as doutrinas sobre esse fundamento. E Paulo recomenda que aqueles que edificam tenham cuidado de edificar sobre esse fundamento, que é o ensino de Jesus. Essa é a doutrina dos apóstolos. Nessa doutrina viviam os crentes da igreja primitiva. Eles observavam a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos não foi inventada pelos apóstolos. Elas foram desenvolvidas pelos apóstolos, baseados todos sobre o fundamento que é o ensino, a palavra do Senhor Jesus. Entendeu? Então, fique claro isso, tá? Fique claro isso. Se você quer ser uma coluna de ferro, um muro de bronze, tá? Diante do Senhor, tá? O fundamento da sua fé tem que estar todinha fundamentada na palavra do Senhor Jesus. Muito bem? Tá. Então veja, de princípio, uma coisa precisa acontecer com você. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo. Nascer de Deus. Tá? Sem esse milagre, que é o milagre do novo nascimento, a sua regeneração pelo poder do Espírito Santo, você nunca vai ser uma coluna de ferro, nem um muro de bronze. Você nunca vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa nascer de novo. E como você nasce de novo? E como a gente nasce de novo? Né? Pode alguns estar perguntando aí, como eu faço para nascer de novo? Para nascer de novo, você precisa, é simples a receita, acreditar. Jesus disse, na verdade eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Veja o que ele está pedindo, apenas acreditar, entendeu? E está dizendo que tem, não é que vai ter, não é que talvez tenha, vamos ver se tem. Não, em absoluto. Ele está falando que tem a vida eterna. É aqui e agora. A salvação da sua alma não é futura. É aqui e agora. Se você acha que você vai ser salvo naquele dia, você vai receber uma sentença de condenação, porque você não creu na palavra do Senhor. O Senhor Jesus não só falou isso nesse verso, João 6,47, que eu estou citando agora, como ele falou isso dezenas de vezes. Pode examinar o Novo Testamento, tá? Que a salvação é pela fé, somente pela fé. Tá? Ela não vem através de firmeza, ela não vem através de fidelidade, ela não vem através de você pertencer à igreja ou você ter sido batizado em qualquer outro lugar. As muletas da congregação. São muitas as muletas oferecidas pelo ministério para a nossa salvação. A muleta do batismo. Veja, se você perguntar para os irmãos se estão salvos e perguntar por quê, eles vão dizer, porque batizaram. Quer dizer, jogam para o lixo o sangue derramado em favor da sua alma para o perdão dos seus pecados, e acredita que está salvo porque foi batizado, uma coisa que ele fez,
que ele praticou. Uma outra coisa também, uma outra muleta, chamada muleta da firmeza e da fidelidade. Bem, essa muleta então é medonha, né? Porque o sujeito está dizendo que ele só vai entrar no céu se ele for firme e fiel. Mas firme e fiel no quê? No ensino das Escrituras Sagradas, como ensina a nossa doutrina no seu primeiro ponto, que diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta? Não. Firmeza e fidelidade e crenças em usos e costumes, que é não usar bigode, não usar barbicha, não usar camiseta regata, a mulher não pode usar uma blusa sem manga, e um monte de coisas que não salvam ninguém. Ou firmeza e fidelidade no quê? Quem é o firme e fiel? Nós pecamos o tempo todo. Nós, se não praticamos o pecado, pensamos nele. A nossa mente é uma fábrica de inúmeros pensamentos. A mente da gente não para de produzir os pensamentos. E a gente, naturalmente, está pensando a coisas que não agradam a Deus, com certeza. Boas obras. A outra muleta é das boas obras. Se o sujeito ainda praticasse, mas a maioria é desinteressado, vive correndo atrás dos seus próprios negócios, preocupado consigo mesmo. E pertencer à igreja, como se uma organização religiosa, com CNPJ, uma inscrição jurídica, possa salvar alguém, quando a verdadeira salvação só encontramos na graça de Deus manifesta na pessoa de Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor das nossas almas na cruz do Calvário. Você não lê isso no ensino de Jesus. Ele não somente ensinou que a salvação é pela fé, ele não somente ensinou que a salvação é pela fé, como também ele deu exemplo disso, inúmeros exemplos. Veja, o cego de Jericó. Ele chamou o cego de Jericó, aquele que estava sentado à beira do caminho, e perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse a ele: vê. E disse: a tua fé te salvou. Olha, o verbo salvar está no passado. Não, ele não disse a tua fé vai te salvar. Ele disse a tua fé te salvou. Salvou. Ele estava dizendo com estas palavras, declarando que a alma daquele homem que voltou a ver havia sido salvo lá atrás, num momento que nós não sabemos. Ele deve ter ouvido as pregações do Senhor Jesus um dia antes, uma semana antes, um mês antes, um ano antes, e acreditou de todo o seu coração, de modo que ele foi salvo lá atrás. Quando ele compareceu à presença de Jesus e disse: Senhor, que eu veja, ele alcançou o seu milagre, mas a salvação tinha ocorrido lá atrás. A mulher com o fluxo de sangue, que varou no meio da multidão e crendo: se ao menos tocar na roupa dele, eu vou ser curado desta minha doença. Para essa mulher, Jesus disse: ser curada desse teu mal. Depois falou: a tua fé te salvou. Então veja, essa mulher também tinha sido salva lá para trás. Vai saber quando? A Bíblia não relata. Minutos antes de Jesus falar com ela, um dia antes, uma semana antes, um mês antes, não sabemos. O fato é que a salvação dela já havia ocorrido em algum lugar, em algum momento, que nós não sabemos, porque a Bíblia não relata. Vários amigos de um homem paralítico, desceram à presença de Jesus, abrindo um espaço no telhado da casa onde Jesus estava, e descendo o paralítico num lençol até a presença de Jesus. E Jesus disse: levanta e anda. E disse para ele: a tua fé te salvou. A mulher que invadiu a casa do sacerdote Jairo,
acho que é Jairo o nome dele, e começou a chorar, lavar os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugar com seus cabelos, né? Ele disse para ela: vai e não peques mais. E disse a ela: tua fé te salvou. Veja, no momento onde isso ocorreu, nem não sabemos. Quando? Não sabemos. Mas o fato é que em algum momento da sua vida, essa mulher creu nas palavras do Senhor Jesus, de tal maneira que alcançou a sua salvação. Agora presta atenção, são várias as partes, tá? Vou citar mais uma. Ele entrou na casa de Zaqueu e disse que todos aqueles que estavam dentro daquela casa, eles estavam salvos. Ele disse, foi o que ele falou: hoje entrou salvação nesta casa. Ele não disse hoje vai entrar salvação nessa casa, como se fosse uma coisa futura. Não, hoje entrou. Naquele dia, em que momento? No momento que Jesus pôs os pés ali dentro daquela casa, não sabemos. Não sabemos. Pode ser que tenha sido assim, pode ser que não. Hoje entrou Zaqueu e toda a sua família. E se tinha algum dos seus amigos ali dentro daquela casa, Jesus estava dizendo que eles estavam salvos. Não é que seriam salvos. Observe também que em nenhum momento Jesus associou a salvação destas pessoas com batismos. Não sabemos que o cego de Jericó foi batizado. Leia lá o Novo Testamento. Veja se Jesus diz, por exemplo: Pedro, dá um jeito de batizar esse homem aí. Entendeu? Pode ser que ele nem batizou. Para você ver que batismo nada tem a ver com salvação. Batismo não salva ninguém, tá? Não salva ninguém. Pode ser que Zaqueu não tenha sido batizado. Eu acredito que ele batizou, né? Eu acredito que ele até procurou os apóstolos para ser batizado. Mas pode ser que não. Pode ser que quando ele estava indo lá para ser batizado, uma carroça romana lá, dos soldados romanos, passou, atropelou ele, matou e ele morreu sem ser batizado. Não sabemos. Então a nossa salvação não está associada a batismos. Tá? Como confessa a maioria da Irmandade, se você perguntar: você está salvo? Vai dizer: estou. Por quê? Porque eu batizei. Quer dizer, ele está salvo não é porque o próprio Deus se fez homem e derramou seu sangue na cruz do Calvário, mas por algo que ele realizou. O se submeter ao batismo foi algo que ele fez. Se ele não tivesse feito, se submetido ao batismo, ido até lá para batizar pelo ancião, ele não estaria salvo. Então isso aí é uma perversão das nossas crenças, porque o quinto ponto de doutrina diz claramente que a regeneração ou o novo nascimento, que é a salvação, só acontece pela fé em Jesus Cristo. Se a nossa doutrina fosse realmente que o batismo salva, o nosso quinto ponto de doutrina estaria escrito assim: que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé e o batismo em Jesus Cristo. Entendeu? Mas não está escrito assim, ó. Confira, faz favor, ó. Pega o seu inário aí. Agora aqui você pode pegar até o número 5 também, tá? Aqui, ó. Tá vendo aqui número 5, ó? Pega o seu inário, vai lá ver. A regeneração ou novo nascimento só acontece pela fé em Jesus Cristo. Quer ver mais? Firmeza e fidelidade. Você testemunha lá na frente que você vai entrar no céu se você for firme e fiel. Bom, de cara isso é um absurdo, né? O que você está falando lá na frente. Porque ninguém é firme e fiel. Você é firme e fiel? Eu não sou firme e fiel. Tá? Pergunta para o seu ancião se ele é firme e fiel. Mas cuidado, hein? É perigoso ele pegar você assim, ó. E botar você na marca do pênalti. Na primeira oportunidade ele vai te dar um pontapé no traseiro
porque ele vai achar que você está duvidando da dignidade dele, da santidade dele, né? Da justiça própria que ele tem, que ele é um santo de Deus, entendeu? E vai botar você na marca do pênalti para, na primeira oportunidade, te expulsar, entendeu? Então, mas você está confessando, se você for me infiel. Por meio de mensagem subliminar, você está dizendo para aquelas pessoas que estão ali no culto que você, pelo menos até aquele momento ali, você foi firme e fiel. Não, mas não tem nada disso não, tá? Isso é enganação, tá bom? Eu posso até achar que você é um cara bacana, ó, aquele irmão é um santo de Deus, né? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Eu sou um homem como você, tá? Então, quem vai examinar isso é aquele, ó, que tudo vê, tudo enxerga. Ele vai ver a sua mentira, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba, tá? A sua covardia, a sua deslealdade, a sua incredulidade, os seus adultérios. Vai ver, porque Deus enxerga as coisas. Ele não vê como você, nem vê como eu vejo. Deus vê de outra maneira, entendeu? Ele já disse, ele não vê como vê o homem. Ele vê a atitude, o nosso coração. Mas você não reconhece nada disso, porque se você está vestido com a capa da santidade, você está vestido com a capa da justiça própria. Em vez de você se vestir da capa da santidade do Senhor Jesus, conforme está no nosso 5º ponto de doutrina, que está dito lá, ó, vou ler para você, tá? Ó, que Jesus Cristo foi feito por nós, santificação. Isso que está querendo dizer que a santidade que você deve apresentar diante de Deus é a santidade do Senhor Jesus. Não é essa história que você nunca andou, só congregou de paletó e gravata, que você nunca pôs uma camiseta regata, que você, mulher, nunca pôs uma blusa sem manga. Isso não, isso é usos e costumes, tá? Entendeu? A capa você está vestido com a capa da justiça própria, tá? Quando você deveria vestir a capa de Jesus Cristo, porque de acordo com o 5º ponto de doutrina, nós devemos nos vestir da justiça dele, a justiça dele. Ele foi justo, ele foi santo, não você. Você não é justo e você não é santo. Nessas capas que você anda vestido, tem cada buraco, ó, desse tamanho, tá vendo? Tá? E através desses buracos eu vejo, a Irmandade vê o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua soberba, a sua mentira, a sua covardia, a sua falsidade, a sua hipocrisia. Agora imagine aquele que vê, aquele que é santidade absoluta, aquele que é o juiz do universo. Se você quer se apresentar com essa justiça, com essa santidade, se eu for firme e fiel, eu vou entrar no céu, tá? Você vai ser reprovado, porque a palavra de Deus diz que por tuas palavras você será justificado e por tuas palavras você será condenado. Como você quer apresentar diante de Deus a sua justiça, a sua santidade, você vai ser reprovado. Para você ser aprovado na presença de Deus, é preciso que você viva, de fato, com muita confiança, no ensino do 5º ponto de doutrina. O nosso 5º ponto de doutrina. Tá? De fato é o seguinte, né? Você também diz, né, que acredita que para se salvar tem que praticar boas obras, né? Entendeu? Mas a palavra de Deus não diz nada disso. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos. Graça, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o perdão que alcançamos confiando nesse sangue derramado na cruz pelo Senhor Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. É através da fé, é através da confiança. A mão com a qual a gente apanha a salvação das mãos de Deus é a fé, a mão da fé. Por meio da fé, isso não vem de vós. O que é que não vem da gente? A salvação.
A salvação não vem da gente. Você não vai conseguir produzir a sua salvação frequentando igreja, batizando, sendo firme e fiel, praticando boas obras. Isso não vai conseguir salvar você. Por isso que está escrito: isso não vem de vós, isso não vem da gente. É dom de Deus. Dom quer dizer dádiva, quer dizer presente. A salvação é um presente de Deus, que você pega, recebe pela fé. E o que você faz? Agradece. Agradece. E procura viver uma vida que agrade a Deus. Procura fazer a vontade dele, conforme ele ensina na palavra, de uma maneira que ele tenha prazer em você. Mas não o inverso. Viver de uma maneira que Deus tenha prazer em você para alcançar a sua salvação. Porque quando você faz isso, você está rejeitando o único bilhete de entrada no céu, que é o sangue do Senhor Jesus derramado para a sua salvação. Entendeu? E pertencer à igreja. A turma diz aí que a congregação é a graça de Deus. Não, não é a graça de Deus. A graça de Deus não tem CNPJ. Entendeu? Não tem CGC. A graça de Deus é uma só. É Deus se fazendo homem e indo à cruz do Calvário, derramando o seu sangue precioso para a salvação da sua alma. Não estou pregando nada estranho, tá? A doutrina da nossa igreja. Porque a doutrina da nossa igreja diz, pelo menos, né? Diz até hoje, que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Tá? Então, o guia de fé é o seguinte: é aquilo que a Bíblia diz, é o que devemos acreditar. E a Bíblia diz em várias partes e porções que para nascer de novo é preciso acreditar. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Entendeu? Então é os que creem no seu nome, creem na sua palavra, creem na obra que ele fez na cruz do Calvário. Esses nascem de Deus. Então fica a pergunta: você nasceu de Deus? Você realmente nasceu de Deus? Se você nasceu de Deus, você tem no seu coração o testemunho da sua salvação. Uma salvação perfeita, completa e eterna. Uma salvação que você não perde. Tá? Porque o Senhor Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. Nunca perecerão. Presta atenção, nunca perecerão. Eternamente. E da minha mão, ninguém pode arrebatar. Tá vendo? Então, se arrependa dessas falsas crenças, desses falsos ensinamentos. Acredite na palavra do Senhor Jesus. E você vai nascer de novo. E você vai ser uma coluna de ferro, um muro de bronze, constituído pelo Senhor Deus para falar do seu Evangelho. Fique na paz gloriosa do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus.